Olá, pessoal! Estamos dando início à nossa apresentação de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O nosso grupo é composto por Carla Trajano Maciel, Jaine Oliveira Souza, Luzinete de Jesus Santos e eu, Maciele Conceição de Souza, orientadas pelo professor Cleiton de Jesus Santos. A nossa apresentação, ela consiste na pesquisa a qual realizamos a respeito da amamentação e seus impactos na busca do bom crescimento da criança sobre a saúde da mulher. Há muito tempo que a amamentação vem ganhando ainda mais respeito da população. Isso acontece porque durante as últimas décadas o leite materno, enfim, foi vista como única e a mais importante fonte de alimento exclusivo para lactentes de 0 a 6 meses, ou seja, a amamentação totalmente exclusiva. Além disso, é um alimento que não tem custo para a mãe e familiares, devido ser um alimento natural e de fácil acesso. Também foi evidenciado por diversos pesquisadores e estudiosos os benefícios que traz, tanto para a mãe quanto para o bebê. O leite materno é o alimento mais saudável, pois em sua composição tem vários nutrientes que garantem a saúde dos lactentes. E o ato de amamentar é muito benéfico para as mães. Porém, alguns mitos levam as mães a terem dificuldades em amamentar, pois trazem dúvidas do que é correto e do que não é. E isso é bem comum, na verdade, pois apesar de parecer, não é fácil amamentar. O recomendado é procurar o profissional de saúde ou a unidade básica de saúde e tirar todas as dúvidas. A Semana Mundial da Amamentação é comemorada desde 1992. Porém, no dia 12 de abril de 2017, foi elaborada a Lei 13.435, que estabeleceu o mês de agosto, o mês do aleitamento materno. Então, no mês de agosto, comemoramos a Semana Mundial da Amamentação, junto com o aleitamento materno. O nome Agosto Dourado foi escolhido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e nomeado pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, pois a Organização Mundial da Saúde considera o leite materno como alimento ouro para a saúde do bebê. Durante o mês de agosto, são realizadas campanhas para informar as pessoas e estimular as mães a amamentar, mostrando os benefícios que a amamentação traz para a mãe e filho, evitando que a mesma pare de amamentar precocemente. Nesse ano de 2020, o tema de incentivo para a campanha é Apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável. O leite materno tem todos os nutrientes que um lactente precisa, preparando o mesmo para crescer forte e saudável. Mesmo tendo orientações durante o pré-natal e após o parto, algumas mães acabam sentindo dificuldades ao amamentar e por isso acabam desistindo precocemente da amamentação. Porém, em meio a tantos benefícios, será que existe alguma intercorrência na amamentação? Pois muitas mães têm dúvida se o colostro é o suficiente para alimentar o seu bebê. O objetivo geral desse trabalho é informar os benefícios e prevenções que a amamentação traz para a mãe e filho, tendo como objetivos específicos apoiar as mães e incentivá-las a amamentar o bebê nas primeiras horas de vida do mesmo, deixando-as cientes da importância da amamentação totalmente exclusiva nos primeiros 6 meses de vida do bebê, orientando também as mães sobre como amamentar o seu bebê de forma correta, no caso, pega correta do bebê no ato de amamentar, posição tradicional, posição transversal, posição invertida, posição deitada de lado
e a posição de gêmeos. Segundo Juliane, ele acredita que alimentar o bebê apenas de leite materno traz vários benefícios para a criança, sendo desnecessário a introdução de qualquer outro tipo de alimento, pois irá retirar a eficácia da amamentação exclusiva, podendo deixar a criança vulnerável a doenças. Olá, pessoal! Eu me chamo Carla Trajano e estarei dando continuidade ao trabalho. O leite materno é a primeira e principal fonte de nutrição dos recém-nascidos. Por sua composição, ela ser rica em nutrientes capazes de nutrir os recém-nascidos com a amamentação exclusiva até os seus primeiros 6 meses de vida. Vocês podem me acompanhar segundo a imagem ilustrativa? Esse primeiro copo é o colostro, obtido nos primeiros 5 dias após o parto. Ele tem sua aparência transparente, mais amarelada, né? Pela imagem ele fica bem mais amarelado. É composto por proteínas que são responsáveis na ativação do sistema imunológico e imunoglobinas, que são os glóbulos brancos e os anticorpos que atuam no sistema imunológico do bebê. Protege também contra possíveis infecções e ajuda no desenvolvimento dos órgãos. O colostro, conhecido popularmente pelas mães como um leite aguado, vem temendo elas a dúvida de sustentabilidade nesse período. Mas o colostro é um reforço imunológico natural mais potente conhecido pela ciência. Já a segunda fase do leite materno, vocês me acompanham pelo segundo copo, ele é obtido entre o 6º e 15º dia pós-parto. A aparência dele é uma aparência mais volumosa. Ele é composto nessa fase por menos proteína, devido ao sistema imunológico já ter sido ativado pela composição do colostro. As gorduras obtidas agora nessa fase do leite vai dar energia ao desenvolvimento do sistema nervoso do bebê e na fala. E os carboidratos vai assegurar o funcionamento intestinal. O terceiro copo ilustra a terceira fase do leite, que é o leite maduro. Ele tem início aí a partir do 25º dia. Ele tem uma aparência consistente, vocês podem observar, bem esbranquiçada. Essa fase ela é composta por gorduras e nutrientes, como as vitaminas A, vitamina C, D, E, K e todo o seu complexo B, que são fundamentais para o crescimento do bebê. Vale ressaltar que nas 3 fases do leite materno, o teor de água presente nas composições de cada fase é satisfatório para manter uma amamentação exclusiva até os seus primeiros 6 meses de vida do bebê, hidratando ele durante todo esse período. Segundo essa imagem aí agora, vocês vão me acompanhar o processo da produção do leite materno. Através da sucção realizada pelo bebê, a produção de leite materno é ativada, mandando uma mensagem para o hipotálamo, que transmite para a glândula pituitária, que é dividida em 2 partes, onde a parte hipófise anterior vai liberar o hormônio prolactina, ativando a produção do leite, e a hipófise posterior vai liberar a ocitocina, que vai liberar o leite em direção aos ductos lactíferos, concluindo assim o processo de injeção do leite materno. Descida do leite, conhecida popularmente, a pojadura, ela ocorre entre o 3º e 5º dia pós-parto, né? É a transição aí do colostro para o leite materno, ela tem essa variação de tempo, né? Esse período aí, ele depende muito da sucção do bebê. Quanto maior o estímulo de sucção, mais rápido a produção do leite será estimulada nesse período, né? E o bebê, nesse período, será saciado com o colostro. O leite materno, além de alimentar o bebê, traz diversos benefícios para a mãe e filho.
O contato visual e pele a pele intensifica o vínculo entre eles. O aleitamento materno também reduz o risco de doenças para o bebê, como infecção respiratória, alergia, diarreia, otite, pneumonia. Ao ter a amamentação exclusiva, o bebê tem a menor probabilidade de ser vítima da síndrome da morte súbita infantil. Na vida adulta, os benefícios continuam, uma vez que reduz o risco de hipertensão, diabetes e obesidade. Nas primeiras horas pós-partos, ao amamentar, a mãe começa a ter seu benefício, uma vez que através da sucção do bebê, o hormônio ocitocina é liberado, estimulando a contração uterina, o que fará o útero voltar ao seu tamanho normal, além de diminuir o índice do câncer de mama, ovário, depressão pós-parto, anemia e a perda de peso, né, que vai ter um benefício essencial aí para aumentar a autoestima da mamãe. Em meio a tantos benefícios do aleitamento materno, as intercorrências são possíveis, caso a mãe não seguir as orientações do profissional de saúde passada durante a gestação e nas primeiras horas pós-parto. Vocês podem observar aí na imagem ilustrativa número 1, a primeira mama aí é uma mama normal. A segunda mama aí, ela está com engurgitamento mamário, causado aí pelo acúmulo de leite nas mamas, né? Esse engurgitamento, ele causa muita dor, ele causa aumento do volume das mamas. E esse leite acumulado, ele sofre uma transformação molecular, ficando o leite viscoso e dificultando a saída. E a forma mais eficaz de evitar é tentar esvaziar ao máximo o seio no ato de amamentar. Já nas segundas imagens, você pode me acompanhar observando aí, a mama ela obteve mastite. Mastite é a inflamação do tecido da mama causada por uma bactéria ou pelo entupimento do ducto mamário por decorrência de um engurgitamento. Os sintomas são ainda mais agressivos. Ele causa uma vermelhidão nos seios, uma dor muito forte, calafrios e febre alta. Aí vai necessitar de um tratamento realizado através de antibiótico, mas mesmo assim os médicos recomendam que não pare de amamentar. Já na imagem 3, a mama ela encontra com fissura, conhecida popularmente como rachaduras. É a lesão do tecido mamilar causadas pela pressão da sucção do bebê de forma inadequada. O banco de leite, também conhecido como banco de leite materno, é uma instituição de saúde responsável por coletar, analisar, armazenar, preservar e realizar a entrega do leite materno doado. Tem como objetivo principal o apoio ao aleitamento materno. As doadoras devem ser saudáveis. O banco de leite materno, eles estão ligados aos hospitais que têm UTI neonatal e maternidades, uma vez que são as crianças prematuras que têm a preferência de receber essa doação, o que não é a realidade do nosso município. No nosso município, filhos de mães portadoras do HIV e crianças prematuros, existem 2 programas que dão esse apoio. Não com leite materno, mas com suplementos. Os programas CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o SAI, que é o Sistematização da Assistência à Enfermagem. Esses 2 programas, ele dão um apoio até os 6 primeiros meses de vida do bebê, disponibilizando esse suplemento às mães. Olá, meu nome é Luzinete Jesus Santo. Estarei falando sobre a pega correta para amamentar o bebê. No momento da amamentação, o corpo do bebê deve estar próximo ao corpo da mãe. O peito da mãe deve ficar próximo da boca e da mandíbula do bebê. Assim, o bebê, com a boca totalmente aberta, irá abocanhar quase toda a auréola
do peito da mãe. Nesse momento, o bebê irá dar chupadas grandes e espaçadas, sem fazer barulho. Assim não haverá nenhum desconforto ou dor ao amamentar, pois pode traumatizar a mãe, fazendo com que a mesma pare de amamentar. Portanto, deve seguir as orientações passadas por um profissional de saúde no pré-natal e nas primeiras horas após o parto. Posição tradicional. A mãe deve se sentar em uma poltrona confortável, com o bebê no colo, de frente para ela, barriga com barriga, e quanto mais juntos estiverem, mais fácil será a amamentação. Posição deitada de lado. É muito comum que as mães que passaram por uma cesariana aderirem a essa posição, por não poder fazer esforço, onde a mãe se deita e seu bebê fica de frente para ela, barriga com barriga. Posição invertida. A mãe irá colocar o corpinho do bebê debaixo da sua axila, com a sua barriga apoiada nas suas costelas. Assim, a mãe apoia o corpo do bebê com o braço e a cabeça com as suas mãos. Nessa posição, o bebê consegue abocanhar boa parte da auréola. Posição transversal. A mãe vai se sentar de maneira confortável para ela, segurar o bebê com o mesmo braço do seu seio que está amamentando. Posição de gêmeos. Não há uma ordem para amamentá-los. Pode ser um de cada vez. O importante é que o bebê que mamou no peito direito, na próxima mamada, a mãe possa oferecer o esquerdo ou vice-versa. Amamentar os dois bebês ao mesmo tempo. É necessário que a mãe esteja em um lugar calmo, tranquilo, sentada em uma poltrona confortável, para não pressionar sua coluna. É bom que tenha alguém com esta mãe para ajudá-la a apoiar os dois bebês. Cuidado de enfermagem com a mãe no pré-natal e no período puerpério. A enfermagem deve estar atenta a orientar essas mães, orientar a mãe como fazer a pega correta, alimentar o bebê em livre demanda, higienizar as mamas entre cada mamada. A mãe deve oferecer uma mama de cada vez. A mãe deve deixar o bebê esvaziar bem as mamas, orientar a mãe a tomar água regularmente, descansar nos intervalos das mamadas, colocar o bebê para rotar depois de cada mamada. As mães devem amamentar o seu bebê de 0 a 6 meses de vida somente do leite materno. A mãe deve deixar o bebê abocanhar toda a auréola, não só o mamilo. Orientar a mãe que não precisa esperar o seu bebê chorar para amamentá-lo. Orientar a mãe a se cadastrar para ser uma doadora no banco de leite. Orientar a mãe a amamentar o bebê na primeira hora depois do parto. Orientar a mãe a dormir bem, no mínimo 8 horas. Orientar a mãe que não precisa oferecer outro alimento, como chás, água, para o seu bebê, pois o leite materno tem todos os nutrientes que seu filho precisa para crescer forte e saudável. Deixar que seu bebê sugue o peito o tempo que ele quiser. Tomar banho de sol pela manhã até às 10 da manhã ou à tarde após as 16 horas, por um período de 10 a 15 minutos. Orientar a mãe que quanto mais o bebê mama, mais leite ela irá produzir. Orientar a mãe que não tem tipo de mamilo que impeça ela de amamentar o seu filho.
Orientar a mãe que a má pega da mama é a principal causa da remoção de insuficiente do leite. Evitar o uso de chupetas e protetores de mamilo. Olá, meu nome é Jaine e darei continuidade ao trabalho. Para obtenção de informações referentes ao pré-natal e amamentação, foi realizada pesquisa online para comprovação da veracidade de informações. Utilizamos o celular e o aplicativo WhatsApp, que serviu para o envio do formulário para as mulheres que foram mães. O estudo de pesquisa foi realizado em um período de 7 meses e em 7 dias o resultado de pesquisa de campo. Elaboramos 10 questões sobre o tema amamentação e separamos 5 gráficos que mais nos chamaram a atenção das respostas coletadas. Os dados coletados na nossa pesquisa de campo foram realizados em Tabatã, município de Mucuri. No gráfico 3, fizemos a seguinte pergunta: durante o tempo que aumentou seu bebê, foi apenas exclusivamente do leite materno? Através das respostas obtidas, podemos constatar que, mesmo com as orientações da equipe de enfermagem, durante o pré-natal e dando sequência no período puerpério, 52% das mães opinaram por alimentar os seus filhos com as duas de fórmulas antes dos 6 meses de vida e 45% das mães apenas exclusivamente o leite materno. No gráfico 4, fizemos a seguinte pergunta: como saber que o seu bebê estava com fome? Uma das perguntas que foi bastante dividida nas respostas foi a forma que as mães identificam como seus bebês estavam com fome. 20% relataram que era quando o bebê chorava, 8% quando colocava o dedo na boca. 28% das mães amamentou de livre demanda, 24% amamentou de 3 em 3 horas, 20% amamentou quando achavam que o bebê estava com fome. No gráfico 7, fizemos a seguinte pergunta: seu seio foi ferido por causa da amamentação? Ao questionar sobre uma das intervenções no ato de amamentar, como rachaduras e feridas, 68% das mães relataram que não tiveram nenhuma intervenção, já 32% relataram que tiveram feridas durante a amamentação. No gráfico 8, fizemos a seguinte pergunta: seu filho teve alguma dificuldade na pega para a amamentação? As orientações da profissional de saúde é uma forma eficaz para uma boa amamentação. No questionário, 84% das mães relataram que o bebê não teve nenhuma dificuldade para a pega e 16% relatou que o bebê tiveram alguma dificuldade. No gráfico 9, fizemos a seguinte pergunta: antes de amamentar, você faz a higienização dos seios? Não podemos deixar de focar nos cuidados com a mama antes do ato de amamentar. 84% das mães relataram que não realizavam a higienização das mamas e 16% relataram que realizavam. Concluímos que a amamentação é o mais belo ato que a mãe pode ter com o bebê. Ela traz vários benefícios tanto para a mãe e o bebê e orienta-se que é de extrema importância manter a amamentação exclusiva até 6 meses de vida. O leite materno também previne doenças respiratórias, alergia, desnutrição, morte infantil, entre outras. O leite materno ajuda a mãe no vínculo e no contato visual, previne a obesidade e ajuda na contração uterina, considerando também que, além de pega correta, posição adequada no ato de amamentar, lugar calmo, a mãe manter-se hidratada, também contribui na amamentação. O objetivo do profissional de saúde é, através das orientações realizadas durante o pré-natal e puerpério, a mãe venha garantir ao seu filho uma amamentação exclusiva até 6 meses de vida, garantindo o bem-estar da mãe e o filho. E a saúde do bebê é a prevenção das doenças do mesmo. Finalizamos nosso trabalho com uma linda mensagem. A mãe que amamenta sabe que o ato é muito mais do que nutrir a cria, é dar amor, cuidado e poder. Obrigada.